os visitantes da página da SBPI. Porém, o que nos interessa hoje aqui é que a Beth e eu vamos estar fazendo assim, não é um debate, não é uma entrevista, é um chat informal sobre a questão feminina, sobre o feminino na nossa sociedade e como o feminino é usado na mídia, como é que a mulher é vista, muitas vezes como um pedaço de carne, somente sexualmente, e também a questão do machismo. Beth, assim, na sua opinião, como é que você vê? Você acha que isso está mudando, está piorando, está igual? Como é que é a questão do feminino e a questão do machismo? Eu penso que as mulheres estão começando a entender que algo mais elas têm que apresentar. Não só o físico, não só aquela aparência onde mostra para o homem que ela é esse pedaço de carne. Então, só mostrando o exterior, né? O que acontece muitas vezes nos relacionamentos, eles começam então, inclusive, com uma percepção desse externo, dessa figura, e aí eles começam, então, um relacionamento e com o tempo, aquilo não é bem assim, né? Existe uma coisa que é o interior de cada um, é a intimidade, são os sentimentos, e aí começam as intrigas, as discussões, os desentendimentos pelos quais as pessoas passam. Então, Beth, você está nos dizendo, por exemplo, para os nossos alunos, não só os que estão hoje aqui no chat, mas você sabe que o chat fica gravado e todos os outros alunos vão estar assistindo. Você vê, por exemplo, que muito do fracasso dos relacionamentos, namoros, noivados, casamentos, amantes, enfim, ficantes, tudo que nós temos hoje, você acha que eles começam assim, no visual, as pessoas se olham, se acham bonitas, se acham sexy, mas depois elas se desinteressam porque não tem mais nada que isso? É isso que você está dizendo? É, mais ou menos isso. O que acontece, se a gente for ver do ponto de vista psicológico, eu me atraio por um homem que tem alguma coisa que é minha, que tem esse meu lado interno, que é meu masculino. E o homem é a mesma coisa, que o homem tem um lado feminino dele no interior. O que acontece é que as pessoas, elas, por não lidarem com o sentimento, entenderem os seus sentimentos, seja lá quais forem raiva, fraqueza, insegurança, medos, né? Por não cuidarem disso, não tem uma autoestima, não adquirem uma sabedoria, uma maneira de lidar no mundo com segurança. Então, quando eu me deparo com uma outra pessoa, a primeira coisa que a gente vê é o físico. Logo em seguida, a gente começa a lidar com essa questão interna, que sou eu no outro, é o meu lado interno no outro. Olha, se os dois são infantis ainda, em termos psíquicos, eles vão começar um relacionamento tendo o outro como se fosse si próprio. E isso vai caminhando durante a vida, eles vão se relacionando, mas chega num ponto que a vida pede um amadurecimento. E um dos dois vai começar a entrar nesse amadurecimento. É onde muitos relacionamentos fracassam, porque o outro não entende isso, o outro não aceita. Começando a entender que não era bem isso que queria, que existe um abismo entre os dois, né? E acaba em separação. Então, por isso é que muitas vezes, Beth, um casal... vamos supor, um casal, eu tenho a impressão que eu acho que o seu microfone está com um pouco de problema. Se tiver, a gente vai trocando os microfones para falar. Um casal, então, muitas vezes, por exemplo, a gente vê esses casais aí, se nós olharmos a sociedade, sairmos aí fora, vermos o meu pai, a minha mãe, o seu pai, a sua mãe, vamos nos colocar mesmo no contexto. Às vezes são casamentos que duraram 30, 40, 50 anos. Você acha que o que mantém esses casamentos são a tradição, é a falta de emancipação da mulher, é o amor, sei lá, é a modernidade, a antiguidade dos tabus? O que na tua opinião mantém esses casamentos? O que acontecia com as nossas gerações passadas, e ainda hoje acontece, né, um pouco mais, aliás, um pouco menos, desculpa, é que nós entramos num sistema que chamamos de patriarcal.
Isso começou a acontecer com a entrada da Igreja Católica no mundo. Então, o que acontecia? A figura da mulher foi colocada num pedestal de que ela deve permanecer submissa ao homem. Ela deve respeitar o homem, né? E o homem passa então a ser provedor e ela, aquela que aceita tudo que o homem lhe fornece, sem voz, sem se manifestar. E isso vem vindo desde a época, então, do começo da nossa religião católica, principalmente, e a mulher se submeteu a esse papel, sem contar, sem manifestar para o homem aquilo que ela sentia. Então era vergonhoso falar para o homem que ela não gostava de determinada coisa. Era vergonhoso falar para o homem que o prazer dela, o prazer sexual, estava atrás da orelha. Não é? Então, que ela não gostava de tal e tal situação, ela estava ali para servir e não para sentir o prazer. Ela não podia manifestar isso, né? Então, muitos casamentos foram ficando até que a morte os separe, né? Por falta dessa voz, de dizer então para o homem, escuta, não é assim que eu gosto, não é assim que eu vejo as coisas, vamos repensar isso, vamos ver aquilo, e você, como você sente? Não, simplesmente aceita aquilo do jeito que é. Até para dizer para a sociedade que existe um casamento, que tudo é perfeito, que segue um padrão, né? Que é o que a igreja nos coloca, até a morte que separe. Então, assim, na verdade, da maneira que você coloca, nós percebemos que é uma transformação muito grande disso que você está falando. Mas, Beth, por exemplo, muitas pessoas me perguntam, não é? Talvez até eu me pergunte, não é? Você acredita que isso é o fim da família, o surgimento de uma nova família, essa ausência do machismo, essa ausência do pai? Enfim, o que é que está acontecendo que nós estamos em vias de ter uma nova era, uma nova família, uma nova formação, assim, aonde, sei lá, o homem pode fazer funções femininas, a mulher pode fazer funções masculinas e não vão perder, a mulher não vai perder a feminilidade, o homem não vai perder a masculinidade? Como eu vejo isso? Desde a época que se instalou o feminismo e também a pílula anticoncepcional e outros meios onde a mulher se liberou, então, começou a se liberar dessa questão de submissão, ela foi ao extremo, né? Ela, então, passou a usar esse feminismo como um ataque ao homem e não como uma maneira de manifestar uma nova posição da mulher diante dos desejos dela, diante daquilo que ela gostaria de revelar. Nem ela sabia. Hoje elas começam a perceber que existe algo mais no relacionamento e que que a nossa vida é feita em comunhão com o outro. Nós não podemos pensar vamos dizer assim, nós somos seres sociáveis, seres relacionais, né? Então as mulheres e tantos homens começam a perceber que precisa desse companheirismo, desse compartilhar a sua vida com outra pessoa. Então, a questão está começando a mudar por conta disso. Com relação às famílias, eu penso que logo, logo nós teremos famílias onde os parceiros vão estar bastante conscientes do que é estar juntos, o que é compartilhar um com o outro. E, claro, isso vai ser passado para os filhos. Os filhos já nascem dentro daquele contexto mais saudável. E vamos ter mais gerações com boas afinidades. E assim a gente vai evoluindo.